Oi, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história, né, nesse ano letivo de 2021, e o tema da aula de hoje é pré-história do Brasil. Já lembro vocês que o material que eu fiz para a aula de hoje está compartilhado, né, nos anexos da aula no Class, então vocês podem baixar para, né, ler e utilizar quantas vezes vocês quiserem. Vou compartilhar minha tela com vocês, já assim, sem muita conversa, para a gente agilizar, né? Temos bastante assunto, então, para que não fiquemos o dia inteiro aqui, vamos lá à nossa aula de hoje. Bom, para o povoamento do continente americano, a gente tem duas hipóteses diferentes. Vocês lembram que na aula passada, sobre pré-história, né, geral, eu comentei com vocês que os primeiros hominídeos surgiram na África e foram migrando para a Ásia e para a Europa. Só que, como ocorreu a migração para a América? Lembrem-se que a América está separada da Europa, da Ásia, por oceanos, né? Então, não é tão simples, né, a gente conseguir atravessar oceanos, né? Principalmente no momento em que essas populações não tinham ainda grandes tecnologias, principalmente no que diz respeito à navegação, né? Então, não é que não navegassem, obviamente conseguiam já talvez construir pequenas canoas, né? Mas nada de barcos tão grandes assim num primeiro momento para atravessar oceanos inteiros. Então, né, a gente tem duas hipóteses para esse povoamento. O primeiro diz que chama hipótese asiática, que por muito tempo foi a mais aceita, diz que os primeiros, né, humanos a virem para a América atravessaram da Europa para a América, da Ásia para a América, pelo Estreito de Bering. No momento em que a gente teve uma era glacial, a gente teve, né, o congelamento de uma parte do oceano que permitiu que essa migração, né, via terrestre, nesse caso, pela massa de gelo, ocorresse. Eu vou mostrar para vocês, né, como isso funciona no mapa, tá? Mas eu ainda quero comentar com vocês um pouquinho antes sobre a segunda hipótese, que é a hipótese chamada Malaio-Polinésia. Por quê? Lembrem-se que na Polinésia, que fica são ilhas, né, um conjunto de ilhas que fica no Oceano Pacífico, a gente tem, né, a possibilidade de travessias curtas pela água. Há uma hipótese de que muitos hominídeos teriam vindo para a América a partir dessa travessia pelas ilhas da Polinésia até a América. Vou mostrar no mapa para vocês verem como isso funciona. Vejam aqui no mapa a primeira hipótese, tá? Nós temos os hominídeos surgindo aqui na África, sua migração para a Ásia e para a Europa. E na Ásia, eles teriam passado tanto para regiões mais ao sul, né, como a China, a Índia, né, quanto também para o norte da Ásia, na Sibéria, né, da Rússia. E aqui, vejam, bem aqui ao norte da Ásia e ao norte da América, também bem ao norte, nós temos o Alasca aqui. Aqui nós temos o Estreito de Bering, uma faixa de oceano, de mar, que é bastante pequena em relação a outras partes do Oceano Pacífico, como aqui, por exemplo. Acompanhem o cursor do mouse para pegar essas informações. Então, no momento em que se teve um congelamento, né, dessa água, teria sido possível aos hominídeos irem, né, fazendo essa migração da Ásia para a América do Norte. E dali eles teriam, então, se espalhado para a América Central e para a América do Sul. Uma das hipóteses. Isso teria ocorrido há cerca de 35 mil anos, porque foi o momento em que a gente teve realmente um congelamento no Estreito de Bering que possibilitaria a travessia pelos humanos. Óbvio que isso não aconteceu assim, tipo, veio um grupo de humanos, passou e tudo certo. Não, é uma travessia que demora, porque ainda é muito chão para caminhar, né? É uma travessia que demora um certo tempo, mas que ela teria funcionado dessa forma. E aqui, vejam que aqui nós temos, então, o sul da Ásia,
temos as Filipinas, né, a Oceania, o arquipélago da Oceania, o continente, e aí nós temos o arquipélago, então, polinésio, né, as diversas ilhas da Polinésia. E aqui, dentro do Pacífico, nós temos um monte de ilhas do arquipélago espalhadas, né, por todo o Pacífico. Qual seria a segunda hipótese dos pesquisadores? De que, como a gente tem travessias menores pela água, né, pelo oceano, seria possível que os hominídeos estivessem vindo aqui do sul da Ásia, passassem, então, para as Filipinas, Nova Guiné, para a Oceania, dali para a Polinésia, e aos poucos chegassem, aquela história, tentativa e erro, morreu muita gente nessa? Morreu, né? Porque não é tão fácil assim construir barcos, depende também um pouco aí de sorte, das correntes marítimas, mas que teriam em algum momento chegado, né, aqui na América do Sul, já que a gente tem, por exemplo, sítios arqueológicos no Chile, né, vejam que o Chile fica aqui na costa da América do Sul, na costa do Pacífico, que comprovariam, então, a presença dessas pessoas, né, aí. E por que é tão importante pensar não apenas na hipótese do Estreito de Bering, mas também nessa hipótese malaio-polinésia? Porque alguns sítios arqueológicos encontrados no Brasil, na região do Piauí, pela arqueóloga Niede Guidon, comprovam que a gente já tinha um povoamento nas Américas há cerca de 48 ou 50 mil anos atrás. Se o pessoal veio pelo Estreito de Bering há 35 mil anos, como é que a gente já tem pessoas aqui há 50 mil anos atrás? Então, né, não é que para utilizar uma hipótese a gente tenha que excluir a outra, tá? Pode ter acontecido as duas coisas, mas a gente tem, né, essas duas possibilidades. Até porque a gente tem também alguns indícios de que há 80 ou 70 mil anos atrás já teria alguns humanos, né, nas Américas, que teriam vindo, então, talvez pelas ilhas do Pacífico, mas, assim, é certo dizer que há 50 mil anos atrás a gente tinha um relativo povoamento das Américas, tá? Por isso, o trabalho da Niede Guidon é muito importante aqui no Brasil, porque ela traz essa hipótese diferente do que só a hipótese mais conhecida, que é a do Estreito de Bering. Aqui tem uma linha do tempo do povoamento do Brasil que é muito legal, assim, é muito didática, e eu sei que a fonte fica pequena para leitura, principalmente para quem está na tela do celular, mas vocês baixem esse material para poder dar zoom, a qualidade fica bem boa no zoom, e vocês podem ler com calma no celular, tá? Mas assim, em questões rápidas, 48 mil anos atrás a gente já tem povoamento no Piauí, né? Ó, momento hidratação na aula de hoje, com populações que já faziam fogueiras, já dormiam em cavernas, já produziam arte rupestre. Há 25 mil anos atrás, a gente tem o povoamento da região do atual Mato Grosso. 11,5 mil anos atrás, a gente tem a Luzia, né, um fóssil, que é apelidado de Luzia, né? Vou falar um pouquinho mais sobre a Luzia mais adiante, lá no Mato Grosso, mas em Minas Gerais, desculpa, mas é importante né, já saber que a Luzia traz alguns traços um pouco diferentes dos indígenas brasileiros modernos. Então, é bom, nós vamos discutir isso daqui a pouco, tá? Há 9,7 mil anos atrás, a gente tem no Nordeste, na Serra da Capivara, o fóssil da Zazá, que é o primeiro exemplar, né, de nordestino conhecido, né, que tem aí traços físicos próximos aos nordestinos modernos. Há 7 mil anos atrás, temos, então, a ocorrência de cerâmica na Amazônia. Lembrem-se que na aula passada eu comentei um pouco sobre o uso da cerâmica.
Há 6.000 anos atrás, temos o auge do sambaquis nos litorais, principalmente no litoral sul, sudeste. Vou falar mais para vocês sobre o que é o sambaqui. E há 2.000 anos atrás, a gente tem a ocorrência de agricultura, principalmente pelos povos de origem tupi, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da Niede Guidon, né, nos sítios do Piauí. Esses sítios que ela encontrou ficam na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. E se vocês forem procurar na internet, inclusive, tem várias fotos das pinturas rupestres que ela encontrou nessa região. Inclusive, uma delas é a que está de fundo aqui nessa apresentação, tá? As pesquisas dela, então, resultaram em descobertas muito importantes, porque a gente já tem diversos artefatos, inclusive como cerâmica, né? Machados de pedra, a própria arte rupestre. Então, são muitos achados que estão aí nessas cavernas, né? Que possibilitam, então, a gente pensar um pouco mais sobre o nosso passado. Um passado que é um pouco mais complexo do que a gente achava. Os povos chegaram aqui a 35, pouco menos de 35 mil anos e foram... Não, nosso passado é mais antigo que isso e mais complexo. Isso é muito legal, na verdade. Gerar perguntas sobre o passado também é muito legal. Inclusive, até mais do que ter certezas, às vezes, porque, né, impulsiona aí a busca pelo conhecimento. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, primeiro sobre os povos do interior do Brasil, depois sobre os povos do litoral e, por último, sobre os povos agricultores. Sim, vamos fazer algumas generalizações, tá? Mas para que vocês entendam que as regiões são um pouco diferentes. Por exemplo, na Amazônia, a gente tem muito mais floresta do que em outras regiões. Mas no interior do Brasil, a gente não tem essa ocorrência de praia, né, de Mata Atlântica, é uma floresta um pouco diferente, são territórios um pouco diferentes. Então, nós vamos ter que, né, por isso que eu estou fazendo essa divisão de povos do interior e povos do litoral. Tá, vamos falar um pouquinho sobre os povos do interior. Entre, então, 11 e 6 mil anos atrás, a gente tinha diversos grupos de nômades caçadores-coletores. Lembrem-se que eu falei também na aula passada sobre essa questão da caça e da coleta, e também do nomadismo, que era uma prática comum às populações, né, principalmente que estavam no Paleolítico. E lembrem-se que não é porque a gente tem um Paleolítico, um Neolítico, uma idade dos metais com data bem definida aí para a África, para a região do Oriente Próximo, que a gente vai ter a mesma periodização aqui. Os povos, né, cada um tem a sua dinâmica. Tem gente que virou sedentário mais rápido, teve gente que ficou nômade até hoje, e tá tudo certo, tá? Mas eles já utilizavam o arco e flecha de 11 a 6 mil anos atrás para caça. E aí foi em Lagoa Santa, em Minas Gerais, que o arqueólogo Peter Lund encontrou, né, numa gruta em Sumidouro, fósseis de vários indivíduos. Ele tinha lá era um grupo até relativamente grande de indivíduos, né? E a idade desses fósseis girava em torno de 12 mil anos. Claro, alguns indivíduos estavam completos, outros eram só pedaços, né, partes desses indivíduos, né, dos ossos desses indivíduos, mas foi possível tirar algumas conclusões sobre esses fósseis. Primeiro, eram pessoas, né, eram hominídeos com uma estatura baixa, uma cabeça bastante alongada, e que se abrigavam basicamente nas grutas da região, comendo aí o que eles encontravam, como peixes, né, pescando, caçando veados, e eles retrataram isso na sua arte rupestre. E aí, um desses fósseis ficou conhecido como Luzia, foi batizado como Luzia.
Aqui vocês têm, nesse slide, uma representação, né? A partir dos fósseis encontrados, foi possível fazer uma reconstituição de como seriam as feições da Luzia, tá? Se sabe que era uma mulher, né? Tem diferenças físicas entre indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino, se sabe que é uma mulher, e é importante essa descoberta porque o tipo, né, de feição e o tipo de característica física dela remetem, ao invés de remeter, né, por exemplo, aos povos que teriam vindo da Ásia pelo Estreito de Bering, são muito mais parecidos com povos australoides, ou seja, que vivem na região austral, ao sul, na Austrália. Isso reforça a hipótese da migração, principalmente para a América do Sul, de povos pelo Pacífico através da navegação. Uma navegação ainda muito simples, nada muito extraordinário, mas que deu certo em algum momento e a galera chegou aqui, tá? Bom, no litoral, a gente tem, então, a ocorrência dos famosos sambaquis. Os povos do litoral, eles habitavam basicamente o litoral que vai de Santa Catarina ao Rio de Janeiro e depois lá no Rio Grande do Norte, tá? Eram as partes do litoral que eram mais ocupadas, tá? E aí os vestígios desses povos do litoral começam em 8.000 anos atrás. Quer dizer que não tinha antes? Não, quer dizer que não se achou vestígios de antes de 8.000 anos atrás ainda, mas eles poderiam estar lá, sim, antes dos 8.000 anos, né? 8.000 anos atrás. Bom, assim como os povos do interior, eles eram caçadores-coletores e principalmente tinham uma dieta muito baseada em moluscos e crustáceos, né? Ou seja, o que tu acha na praia, né? A caça de pequenas aves. E aí, o que mais chama atenção nesses grupos é que eles construíam grandes montes de conchas, areia, crustáceos, assim, restos de animais. Alguns montes chegavam a 35 metros de altura e que serviam não apenas para acumular, de certa forma, esses resíduos, mas também para rituais de sepultamento. Aqui eu tenho uma imagem para vocês do que seria um sambaqui. Essas estruturas, não são exatamente estruturas, mas esses montes, né, esses concheiros, eles ficaram muito conhecidos por terem esse formato, né, quase como uma colina, e então se achou no interior desses sambaquis diversos sepultamentos. Talvez tenha alguma simbologia aí nesses sepultamentos, não sabe se todos os indivíduos eram enterrados ali, mas a gente tinha, então, esse tipo de comportamento. Existem muitos sambaquis até hoje, inclusive que são estudados por algumas universidades, né? Os arqueólogos estudam esses sambaquis. Esses povos do litoral, então, já há 8.000 anos atrás, eles produziam objetos em osso, né, pedras, algumas cestas, e aí também produziam algumas canoas, né, com madeira. Vejam que, estando no litoral, estando perto do mar, eles já se arriscavam aí, né, em navegações. De novo, não navegações enormes, mas, né, sempre tinha aí, inclusive a própria pesca, né, às vezes era necessário. E aí, vejam que a gente tem uma diferença deles em relação aos povos do interior. Como eu comentei com vocês, a Luzia era um espécime de altura baixa, né, traços, como se diz, né, como alguns autores gostam de colocar negroides, né, com um nariz mais largo, né, algumas características nesse sentido. Já os povos do litoral, dos sambaquis, eles têm características como serem bastante robustos, né, mais maiores, assim, mais, né, não chegam a ser gordos, mas eles têm, assim, uma capacidade física maior,
um crânio mais alto, um nariz também largo, mas numa altura, né, eles alcançavam uma altura muito maior, né, chega a ser mais de 1,60 de altura. Então, são povos que têm algumas características em comum, mas têm também, né, características físicas bastante diferentes. Os sambaquis também podem ser chamados de marisqueiros ou concheiros, mas são chamados, em sua grande maioria, de sambaquis. E também, aos poucos, começou a se encontrar cerâmicas desses povos, né, do litoral. E se descobriu, no fim das contas, que essa estrutura, né, do sambaqui, ela não é própria só do Brasil. Tem alguns sambaquis que foram encontrados na Flórida, nos Estados Unidos, em Portugal e alguns outros países. Então, isso não é um costume isolado dos povos do litoral aqui no Brasil. Outros povos também se utilizaram desse tipo de estrutura para sepultamento. Bom, e aí temos os povos agricultores. Há cerca de 4.000 anos atrás, ou seja, em 2000 a.C., os povos, então, indígenas, né? Lembrem-se, os povos indígenas, né? Dentro dessa classificação povos indígenas, a gente tem vários povos diferentes, tá? Mas vamos aqui generalizar um pouco, mas muitos desses povos, né? Principalmente aí por algumas necessidades específicas, e a maior parte deles das tribos tupis guaranis tiveram, então, deram esse passo no sentido da agricultura. Então, há cerca de 4.000 anos atrás, eles começaram, né, a plantar, né, a domesticar as plantas, e também a fazer cerâmicas. Eles não dependiam, então, mais só da caça e da coleta, eles conseguiam produzir o seu próprio alimento, né, o que faz com que eles possam controlar a sua fonte de alimentação, e cultivavam diversas culturas, como o milho, a batata doce, o feijão, o tabaco, o algodão. E aí chegou um momento em que eles tiveram a necessidade de começar a cozinhar esses alimentos. E isso os levou a confeccionar essas cerâmicas, porque não é todo alimento que tu pode colocar diretamente no fogo para cozinhar. Então, tu precisa de algum recipiente, e a cerâmica, como se tornou, então, um tipo de recipiente, né, mais utilizado. Em outras regiões do mundo também, né, a cerâmica passou a ser muito utilizada. Essa cerâmica também depois passou a ter, né, uma utilização artística, inclusive com cerâmicas bastante complexas. Vejam aqui, nessas duas fotos, nós temos dois exemplos. Essa aqui, essa foto mais, né, estreita, representa um jarro, né, uma cerâmica feita pela cultura marajoara do Amazonas. E essa outra foto aqui mostra uma cerâmica feita pela cultura Tapajó, do Pará. Então, vejam a complexidade dessas cerâmicas, vejam os detalhes, vejam a decoração aqui nessa cerâmica Tapajó, vejam todos esses enfeites, né, feitos. Isso não é simples de fazer. Tu precisa de uma técnica, né, muito apurada para fazer isso, um senso artístico também muito apurado. Então, isso mostra, né, a grande sofisticação dessas culturas, né? Claro, muitos indígenas, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, muitos indígenas já praticavam agricultura e outros grupos não praticavam. E tá tudo bem, né? São estágios diferentes aí e todos convivem muito bem. Mas a gente tem, então, mesmo que a gente não tenha tido estados, como a gente teve, por exemplo, dos Incas, dos Maias e dos Astecas, a gente tem aí um nível de sofisticação cultural muito grande, né, principalmente nessas culturas na Marajoara e na Tapajó. Bom, deixa eu voltar aqui a tela. Pronto.
Bom, para a aula de hoje, então, era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre a pré-história do Brasil. Já estamos aí bem adiantados no tempo, estou sempre com o meu cronômetro aqui do lado para não falar demais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, por favor, usem o Class ou me mandem um e-mail para que eu possa responder as dúvidas de vocês, tá? Não fiquem com dúvidas, isso é o mais importante. A gente tem tempo, a gente tem espaço, estou disponível para responder as dúvidas de vocês, então eu peço que vocês não fiquem com dúvidas, que vocês me perguntem qualquer coisa, qualquer detalhe, inclusive curiosidades, tá? Se quiserem saber mais sobre algum ponto, alguma coisa que eu falei, só me pedir que eu ajudo vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.